Vocês vão com a paz do Senhor? Essa manhã fria, gelada, alguns com o nariz ruim, às vezes com problema na garganta, dificuldade de falar, mas a gente foi contra tudo isso, contra todas essas dificuldades, e a gente se encontra aqui para adorar a Deus. Isso é um motivo de alegria para nós, mostrarmos o nosso amor ao nosso Deus, nos deslocando mesmo com todas as dificuldades aqui. E se nós que estamos aqui estamos alegres, quem dirá Ele, né? Amém. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a verdadeira dor, né? Então, a gente está sujeito a sentir dores nas nossas vidas, passar por doenças, passar por situações onde nós sentimos dores. Das dores mais simples, onde nós nos queimamos, até uma dor de um corte, a dor de muitas vezes quebrar um braço, ter um arranhão, bater a cabeça em algum lugar, dores simples, doenças do coração, doenças em órgãos internos, diversos fatores que podem influenciar o jeito que nós vivemos. Nós estamos sujeitos a isso e nós passamos por isso. E o que eu vou falar aqui não é em nenhum momento para minimizar a dor que nós sentimos, porque eu sei que cada um sabe o que sente, a dor e a doença que passou, ou que passa e o que sente. Mas para a gente refletir mais a fundo tudo que Jesus passou para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Refletir sobre a dor que Ele sentiu, a vergonha que Ele passou para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Então, a primeira coisa, eu peguei estava olhando algumas coisas sobre alguns teólogos, eles falando sobre a história, né? Então tem Plautus, ele viveu nos tempos de Cristo lá e viveu 184 anos antes de Cristo, né? Então ele é o mais antigo escritor lá de Roma, né? E ele dá algumas informações e algumas evidências para a gente. Ele escreveu até algumas peças lá. E uma dessas peças, o tema dela era a terrível crucifixão de escravos. Então, pelo que ele diz ali na peça, ali, pelas coisas que fala, tudo indica que as pessoas mais simples lá naquela época, na capital de Roma ali, eles utilizavam a cruz como uma coisa vergonhosa. Então as pessoas mais pobres, as pessoas que viviam ali digamos que no subúrbio, alguma coisa do tipo, se você falasse para a pessoa a palavra crux, né, que é com X mesmo no final, crux, era como se você estivesse ofendendo a pessoa. Então aquilo era um motivo de vergonha naquela época, né? Então, e ele fala que eu sei que a cruz será a minha sepultura, pois é lá que estiveram os meus ancestrais, meu pai, meu avô, meu bisavô e meu tataravô. Então ali era uma condenação em massa dos escravos ali naquela época, né? E era um motivo de vergonha. Também tem outro escritor, outro pensador lá da época, que é Flávio Joséfo. Então ele fala que a cruz, com perdão da palavra que eu vou falar aqui, mas é porque é exatamente o que ele fala, que o evento é a mais desgraçada de todas as mortes, é a mais difícil de todas as mortes. Então ele fala que Tito naquela época ele mandava crucificar 500 judeus por dia, até chegar uma época que não tinha mais espaço para ter cruz, não tinha mais como, então eles colocavam as cruzes em posições diferentes, começavam a utilizar árvores porque não tinha mais madeira, de tantas pessoas que eles crucificavam naquela época. E um dramaturgo, Seneca, para a gente ter uma ideia de como era tão ruim, como era vergonhoso, ele fala que, numa epístola que ele escreve para um amigo dele, o amigo Lucílius, ele fala que ele preferia morrer de suicídio, se suicidar, do que morrer pela cruz, de tão vergonhoso que era. E naquela época, a questão do suicídio, se você se suicidasse, aquilo era uma vergonha, era uma vergonha para a família, né? Então a família passava por vergonha, os ancestrais,
Os filhos, os netos passavam por vergonha porque aquilo era uma coisa que todo mundo ia lembrar. Falar, então seu pai fez isso, seu avô fez isso. Então, era uma coisa ruim se suicidar, mas a cruz era uma morte tão difícil, tão dolorida, que ele preferia isso, né? E na capital de Roma existiam algumas formas de penas naquele lugar. E aí tem as 4 piores. Aí em quarto lugar tem a decapitação, né? Eu não me recordo o nome de quem fez essa lei na época, mas depois de um tempo, depois da crucificação de Jesus, teve uma lei que não podia colocar os romanos na cruz. Eles deveriam ter a pena deles de outras formas. Por isso que Paulo ele não foi crucificado, ele foi decapitado. Porque ele era romano, ele não podia ser crucificado. E depois, em terceiro lugar, ser lançado para os animais selvagens, né? Nas arenas, nas covas, como muitos cristãos na época foram. Em segundo lugar, ser queimado vivo. Tanto que até hoje, nos dias de hoje, diz que a pior morte é ser queimado vivo. E em primeiro lugar, a mais terrível de todas, que era a cruz. Então, entre todas essas formas de morrer, a cruz era a mais difícil, era a mais pesada que se tinha na época. E aí eu vou fazer a leitura aqui do capítulo 27 de Mateus, do verso 27 até o 40, para a gente entender um pouquinho aqui o que Jesus passou, né? Então, dando sequência aqui na leitura, diz o seguinte: alguns soldados do governador levaram Jesus ao quartel e chamaram todo o regimento. Tiraram as roupas de Jesus e puseram nele um manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Em sua mão direita puseram um caniço, como se fosse um centro, e ajoelhavam-se diante dele, zombavam e falavam para ele: salva-se, rei dos judeus. Cuspiam nele, tomavam-lhe o caniço da mão e lhe batiam na sua cabeça. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto e vestiram novamente com as roupas. Então levaram para ser crucificado. No caminho, eles encontraram um homem chamado Simeão, de Cirene, e os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Então saíram para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E os soldados lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas quando Jesus provou, ele recusou-se a beber. Depois de pregá-lo na cruz, os soldados tiraram sorte para dividir as suas roupas, então sentaram-se em redor e montaram guarda. Acima de sua cabeça estava presa uma tabuleta com a acusação feita contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. O povo que passava por ali gritava, insultava e sacudia a cabeça em zombaria. Você disse que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Pois bem, se é o Filho de Deus, salve a si mesmo e desça dessa cruz. Depois a gente continua dando a sequência aqui na leitura. Mas vamos tentar observar um pouquinho a questão anatômica das coisas que Jesus passou. Eu não sou médico, não sou especialista, mas eu pesquisei um pouquinho e pelas coisas que eu estudei em educação física eu consigo ter um pouquinho de ideia do que foi. Então, primeiro, a coroa que foi colocada na sua cabeça, a coroa de espinhos. Diz que os espinhos eles eram longos e não colocaram a cabeça dele de uma forma sensata. Possivelmente eles forçavam o espinho para dentro de forma que atingia os seus nervos. Quando nós tocamos, quando nós furamos a ponta do dedo, nós sentimos dor. Imagina você sentir espinhos entrando na sua cabeça. É difícil. É uma dor muito grande, muito grande. Os pregos que foram colocados nas mãos dele serviam para quando ele respirasse, para que rasgasse a mão dele. E aquilo era uma dor que não foi uma dor que ele sentiu um momento ou outro. Foi uma dor que foi por muito tempo.
E quanto a cruz, a coroa de espinho estava na cabeça, aqui fala que eles pegavam o caniço que estava na mão e batiam na cabeça dele. Então, além de estar com a cruz, eles batiam também. Além de estar com a coroa, eles batiam também. Então, a cruz ela pesava em média 80 a 130 quilos. Ele carregou isso por um período muito longo. Ele passou por toda a cidade carregando esse peso. Quando nós vamos fazer alguma coisa, carregar um pouco de peso, nós sentimos cansaço. Imagina você fazer uma travessia longa carregando todo esse peso nas suas costas. É complicado, né? Os açoites que ele sofreu não foram poucos, foram muitos. Então, quando nós nos machucamos, nós sentimos uma dor, você faz um corte, alguma coisa do tipo, isso dói. Imagina você ser açoitado a ponto da sua pele ficar na carne viva, a ponto de você ficar sangrando e a sua carne ficar exposta para que todas as pessoas vissem aquilo. Imagina a dor que deve ser. E aí você está ali sentindo dor na carne viva e eles continuavam batendo e zombando. A posição em si, ela já é vergonhosa. Então, imagina você ficar por horas nessa posição aqui, assim, sabe? Imagina se a gente ficar meia hora aqui, assim, 15 minutos, nosso braço já cansa. Imagina você ficar nessa posição e carregando o peso ainda, sabe? É dolorido, é cansativo. Então ele passou por isso por muitas horas, né? A perfuração que ele sofreu quando ele já estava lá na cruz, ele já estava cansado, já tinha sofrido muito, já tinha sido zombado, humilhado por tantas coisas, e aí fala na Bíblia que perfuraram a lateral. Se a gente vê a questão anatômica, se você pegar para furar aqui na lateral, você consegue atingir o pulmão, possivelmente o fígado, dependendo do ângulo que entra, e diz que ali jorrou água e sangue. Por isso que eu acredito que seja o pulmão, porque dentro do nosso pulmão tem água. Então, além de tudo que ele passou, a dor que ele já sentia, eles ainda faziam questão de ir lá e cutucar para fazer ele sentir mais dor. E em momento algum ele reclamou. Em momento algum ele quis se revoltar contra aquelas pessoas que faziam aquilo contra ele. E a imagem que os católicos utilizam, né, da cruz, de Jesus na cruz, eles utilizam aquele pano, né, para cobrir a nudez dele. Mas naquela época não tinha, não era. Então ele estava fazendo tudo isso nu, na frente de todas aquelas pessoas. Então era mais um motivo de vergonha. A única coisa que naquela época eles faziam era que quando fossem crucificar mulheres, eles crucificavam de costas, para não mostrar a parte frontal da mulher. De resto, eles não tinham nenhum pudor, eles deixavam a pessoa envergonhada de todas as formas possíveis que eles pudessem fazer. E aí, dando sequência, a gente vai ler aqui do verso 45 em diante até o 53, que é a questão, que é a morte de Jesus. Então, depois de ter passado tudo isso, de ter sofrido toda essa humilhação, passado por todas essas coisas, então diz o seguinte aqui, que ao meio-dia desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali pensavam que ele estava chamando o profeta Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e ergueu no caniço para que ele bebesse. E outros, porém, disseram, espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes,
cima e embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muito do povo santo que havia morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muitos. Então, mesmo com tudo que ele passou, mesmo com tudo que ele sofreu, a única coisa que ele falou e que ele quis ali pedir foi perguntar para Deus por que tinha abandonado ele. Foi a única coisa que ele fez. Ele não jogou nenhuma maldição contra o povo. Pelo contrário, ele pediu para perdoar porque eles não sabiam o que eles faziam. Em momento algum ele se revoltou com aquele povo. E aí no capítulo 28, do verso 1 até o verso 7, a gente vê sobre a ressurreição, que diz o seguinte: depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da terra e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui. Ele ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde está o seu corpo. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhes disse. Então, para nós, naquela época, a cruz era considerado uma vergonha, era considerado um motivo de vergonha para aquelas pessoas. E hoje, para nós, a cruz é uma mensagem de amor. É uma mensagem de verdadeiro amor, onde Jesus ele entregou sim a sua própria vida para cada um de nós. Então a ideia da mensagem é um pouco pesada as coisas, mas é para que nós possamos refletir melhor sobre as coisas que ele passou, sobre o sofrimento que ele teve, e que nós possamos ter quando pararmos para ler, quando pararmos para olhar essa parte, nós possamos entender, sabe? Quando lê um pouco, fecha os olhos e tenta imaginar o quanto ele sofreu para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E se ele sofreu, se ele passou tudo isso, é graças a ele que nós estamos aqui. Então, qual dor que vai impedir a nós de adorar a ele? Qual sofrimento vai impedir a nós de sairmos de casa e vir aqui adorar a ele? Qual dor vai me impedir de levar o evangelho à frente? Falar sobre ele, falar do amor dele para mim. Não existe nenhuma dor mais pesada do que essa que ele passou. E se ele deu a vida dele por mim, ele deu a vida literalmente. Literalmente ele entregou a vida dele por cada um de nós. Porque nós não podemos entregar a nossa vida a favor dele, para fazer a obra dele, para fazer a vontade dele, entregar o nosso corpo, nosso espírito, a nossa alma para o Senhor, para que ele possa fazer a obra dele. Essa é a mensagem de hoje, que os irmãos continuem orando por cada um de nós aqui, que os irmãos continuem orando pela minha vida, para que Deus venha me usar cada vez mais. Amém? Aleluia.